Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como que foram os 3 primeiros meses de vida do Oliver, nosso bebezinho, aqui na Suécia no inverno. Como que foram os cuidados que a gente teve com ele em relação a passeios externos, banho, dormir, hora da soneca, e também vou mostrar um pouquinho das roupinhas que a gente usou nele. Eu gravei desde que ele era bem pequenininho, com 15, 20 dias de vida, até ontem ainda estava gravando. O Oliver agora está com 3 meses e meio. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, eu vou adorar ler. E esse vídeo eu tenho certeza que vai ser uma delícia de rever quando o Oliver estiver mais velho, ele mesmo vai poder ver como que a gente fazia, como que eram as coisas quando ele era bebezinho, como foi o primeiro inverno da vidinha dele, afinal ele nasceu em dezembro, ele nasceu dia 21 de dezembro, e então estava bem frio, ainda não estava assim nevando, mas já estava bem frio, e aí depois veio a neve. Nós tivemos meses bem frios de janeiro e fevereiro, embora não os mais frios que já pegamos aqui, os outros anos foram mais frios, mas ainda assim foi frio, a gente teve temperaturas de -10, -5, foi mais ou menos essa a média do inverno de 2025 aqui em Estocolmo, na Suécia. Então eu tenho certeza que ele vai adorar rever, ou ver, né, isso pela primeira vez, e a gente vai também adorar rever, então tô gravando também esse vídeo para ficar guardadinho no coração. No final do vídeo eu coloquei um monte de imagens dos looks de inverno do Oliver, porque, gente, roupinha de bebê, ai, que sonho, que delícia que é, né? Ver, então se você gosta, fica até o final do vídeo. E eu quero dedicar com muito carinho esse vídeo ao nosso bebezinho, nosso filho, dizer que foi muito gostoso passar esses primeiros 3 meses de vida, né, com ele, cuidar dele nesse inverno, deixar ele bem quentinho e que venham muitos invernos pra gente ficar quentinhos juntinhos e acompanhar o crescimento dele, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Vamos passear? Olha aqui o bebezinho, brincando com o seu Efalump. E separei aqui as coisinhas que a gente vai vestir ele pra sair. Hoje tá fazendo -1, sensação de 1 grau. Está sol, como vocês podem ver, e não está ventando. Então, tudo isso é muito importante na hora da gente compor aqui o tanto de roupa que vai precisar. O costume que a gente adquiriu aqui é de sempre checar a previsão do tempo quando vai sair, porque isso influencia bastante nas roupinhas que a gente põe nele, né? No tanto de roupinha que a gente põe nele. Vamos. E aí aqui no carrinho ainda tem mais um, que é esse daqui, ó, bem quentinho. É tipo um saco de dormir jaqueta. E aí ele vai aqui dentro. Já do meu neguinho. Agora, mamãe, vai por agora. Põe
Depois? Deixa o papai sair. Tá bom. A gente põe ele lá fora, porque senão ele cozinha aqui dentro, gente. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente tem que fazer todo um planejamento. Enquanto o papai vai, calça as botas, põe o casaco e a luva. E como tá escorregadio, ele tá até com os ganchos no pé. Aí agora vai o carrinho. Olha o rolê. A porta da nossa casa é meio apertada, mas a gente faz dar certo. Enquanto isso, eu tô segurando ele aqui no meu braço. Se a gente coloca ele dentro do carrinho, dentro de casa, fica muito quente. Aí ele chora. Nossa. Aí agora eu vou passar o bebê pro papai. Agora eu vou passar o bebê. Que frio. Pro papai. Aí ele vai ajeitando ele ali. E enquanto isso, eu vou me ajeitando, terminando de colocar meu casaco, minha bota, touca. E tem que ser assim, estratégia. Mas é importante a gente sair, tomar um ar fresco. Senão a gente fica só dentro de casa. Amor, o negócio tá na cara dele, gatito. É só agora, filho. Pronto, o papai arruma. Pronto, gente. Agora vamos caminhar. Olha que sol lindo que tá fazendo hoje. É bem bonito esse lugar aqui, ó. É uma mini florestinha bem pertinho de casa. E é isso, é super bem, ó. Tá dormindo. Ele gosta bastante, só que a gente não pode abusar, né? A gente fica no máximo 15, 20 minutos no máximo, né, amor? Senão aí começa a ficar muito frio. E também... Hoje tá mais quente. Né? hoje tá mais quente. E também a gente procura andar com ele quando ele tá assim, fraldinha limpa, acabou de mamar, tá com a barriguinha cheia, pra ele não ficar irritado e ter que dar de mamar, por exemplo, pra ele no meio da caminhada. Não dá, eu não tenho nem como tirar nada aqui pra fora. Então é assim que a gente tem feito, ó. Gente, sobre a neve, quando ela fica nesse aspecto assim, ó, principalmente assim, ó, é onde é mais perigoso, porque escorrega muito. Assim, tá vendo, ó? Gelo. Então a gente tem que caminhar com essas garras aqui no pé, ó, pra não acontecer nenhum acidente. Mas olha que lindo. Eu amo esse lugar, apesar das dificuldades. Olha aqui. Apesar de tudo, né, que a gente precisa fazer para sair, para lidar com o frio, mesmo assim, eu gosto muito da vida aqui. E eu sei que pode parecer assim, exagero ou desnecessário, tipo, ai, pra que submeter a criança a isso? Não dá para esperar o frio passar, tem que sair assim. Mas sim, tem que sair, não dá para esperar o frio passar, porque o frio não passa. Aqui são 6, 7 meses de frio intenso. E se a gente não aprender a conviver com o frio, a vida não acontece, né? As crianças aqui são acostumadas a brincar no frio, ir para a escola no frio, e é desde pequenininho. E também é muito importante respirar um ar fresco, né? Ver a natureza, sair um pouco de casa, né? Fazer uma caminhada. Então eles incentivam bastante fazer isso, mesmo com o recém-nascido. Claro que, né, com todos os cuidados devidos. E é isso. Então a gente, apesar de dar trabalho, a gente vai, mesmo que seja 15, 20 minutos,
Nós não temos ido todos os dias. A gente vai um dia sim, 2 não, depende. Se tá um dia assim bonito como hoje com sol, a gente não perde a oportunidade não. Mas é bem importante tanto pra gente quanto pro bebê. Chegamos em casa, eu já tirei o casaco, a touca, a bota. E agora ele passa ele pra mim. O som é assim. Tá gostoso aqui fora. Ficou todo o passeio, bebê? Eu tava curtindo. Vamos tirar esse monte de roupinha agora? Vamos. Olha, gente, chegou o dia de estrear o macacãozinho azul. O branquinho tá apertado. O branquinho tá apertado já, meu amor. Você tá crescendo muito, muito, muito. É? Touquinha, sapatinho, luvinha. Tudo da Polar. E o macacãozinho também da Polar. Cadê? Aqui, ó. Né, filho? Você vai ser garoto propaganda. Mamãe, me tira daqui. Hoje te achando, meu neguinho. Oh, meu Deus. Ai, gente, o pé dele tá aqui, ó. Oh, meu Deus. A vida no frio não é fácil, né, bebê? Eu sei, meu amor. A mãozinha tá aqui, ó. Isso que ele tá com uma luva grandona. Vamos lá. Tá até duro. Ai, meu Deus do céu. Vamos, filho. Menos coisas pra trazer. A nevinha caindo na roupinha dele. Oh, meu Deus do céu.
coisa linda da minha vida. Isa, pega. Aqui, ó. Bom, gente, vamos falar sobre o banho no bebê. Ai, gente, coisa gostosa, né? Eu, particularmente, adoro dar banho no Oliver. E só uma curiosidade, aqui na Suécia não se dá banho na maternidade, tá? Nem tem banheira nos quartos, nada disso. Não vem a enfermeira dar o banho e ensinar, porque eles indicam não dar banho mesmo na criança. Eles falam pra gente esperar para dar banho só quando o cordão umbilical cai. E eu sei que isso é um pouco controverso, né? É um pouco cultural também, mas a gente seguiu a recomendação. O cordão do Oliver caiu com 5 dias. Ainda bem, né? Eu já estava doida para dar um banho nele. E aí no quinto dia a gente deu um banho nele. O primeiro banho foi caos. E a gente usou a banheira que a gente tinha. A gente colocou em cima da pia da cozinha, porque ele era muito pequenininho, então a gente conseguiu dar banho ali, e foi assim, uma mistura de muita risada, caos, preocupação, porque né, a primeira vez que a gente estava dando banho e ele era muito piquitico, mas a gente conseguiu. Só que depois disso a gente preferiu dar banho no chuveiro, e assim, 90% dos banhos dele era com o papai no chuveiro. Né? E a gente sempre usava uma fraldinha para ajudar, dar um pouco mais de resistência e segurança, né? Dava um pouco de medo dele escorregar. O meu marido sempre usava uma fraldinha, começava dando banho nele enrolado na fraldinha e depois ia tirando. E aí depois que ele terminava de dar o banho, ele dava o Oliver para mim, e aí eu trocava e colocava a fralda, colocava a roupinha nele. Assim, nos primeiros 2 meses de vida do Oliver, sempre banho no chuveiro com o papai. Só que conforme ele foi crescendo, ficando um pouco mais pesado, meu marido começou a não se sentir mais tão confortável em dar banho nele no chuveiro. Então, nós passamos a usar a banheira no chão. A gente ainda não tem o suporte, talvez um dia a gente compre, porque as costas doem. Mas hoje em dia a gente tem dado banho nele no chão mesmo, na banheira. A gente deixa a água bem quentinha, por volta de 39, às vezes até 40 graus, bem quentinha mesmo. Porque aqui é muito frio, né? Então a gente deixa assim do jeito que tá agradável pra gente, e aí ele gosta de tomar banho. Ele não gosta do depois, que é de colocar a roupinha, e geralmente é para ir dormir, né? Então nessa hora ele já tá um pouco cansado, sem paciência, então ele chora um pouquinho na hora de colocar a roupinha para ir dormir. Mas o banho em si, ele gosta muito, tanto o banho de chuveiro quanto o banho de banheira. De vez em quando eu ainda dou banho nele, quando a gente está com pressa, quando né, atrasa um pouco o horário dele tomar banho e ir dormir. Aí eu prefiro dar banho nele porque é mais rápido, aí eu tomo banho também ao mesmo tempo. E aí eu uso um banquinho de madeira assim, baixinho, dessa altura. E aí eu sento no banco, coloco ele aqui no meu colo e vou levando ele, e aí eu me sinto mais segura de não deixar ele cair, porque realmente ele tá pesadinho, ele tá com 6,3 kg mais ou menos. Ele tem 3 meses e meio. E aí eu tenho muito medo, assim, dele escorregar, e acho que conforme ele for crescendo, ficando mais pesado, eu vou querer cada vez menos dar banho nele no chuveiro em pé, né? Eu consigo dar banho, mas desde que seja sentado no banquinho, aí eu me sinto segura de dar banho nele. E para depois do banho, eu gosto de deixar tudo já pronto,
O pijaminha que ele vai utilizar, a fralda, a pomadinha, tudo no esquema, para que quando eu saio com ele enrolado na toalha, que o papai me entrega ele do chuveiro, já tá tudo pronto e eu não preciso ficar pegando as coisas. E aí eu procuro ser o mais rápida possível, secar ele bem rapidinho para que ele não fique com frio. Eu costumo colocar ele na cama e eu uso uma outra toalha para secar ele, uma toalha seca, e vou fazendo assim o mais rápido possível para ele não ficar com frio, para não demorar muito, porque ele costuma reclamar um pouquinho nessa hora. E aí depois de colocar o pijaminha, eu coloco ele dentro do saco de dormir e aí entrego para o papai continuar o ritual. Agora vamos falar sobre a hora de dormir. Ai, que delícia! Por que os bebês não entendem o quanto é gostoso dormir, né? E lutam para dormir. Ai. Quando a gente entende o quanto é gostoso dormir, a gente já tá adulto. Mas tudo bem. O Oliver dorme hoje em dia com um saco de dormir, mas quando ele era recém-nascido e ele tinha muito aqueles reflexos de Moro, né, que o bebê ele tá o tempo todo fazendo assim com os bracinhos e as perninhas, eles assustam, eles pensam que eles vão cair o tempo todo porque não tem mais o útero, né, deixando eles bem apertadinhos. A gente fazia muito o charutinho com ele, muito mesmo, não só para dormir, mas para passar o dia assim, o tempo todo ele ficava de charutinho. E por mais que seja legal do ponto de vista assim de não deixar o bebê ficar o tempo todo com aqueles reflexos, né? E quando ele dorme, às vezes ele até acordava por causa desses reflexos. Eu sempre achei que aquilo não era muito ergonômico e muito saudável para o bebê. Via vídeos assim do bebê acordando assim todo muito apertado e aí eles acordam, eles já se esticam todos, né? Dá a impressão que eles estão livres, assim, ai, finalmente posso me movimentar. Aquilo para mim sempre foi um pouco incômodo, eu confesso. E na nossa consulta de um mês com a pediatra, a gente falou que a gente fazia muito charutinho com ele e ela pediu para a gente parar, não fazer mais, não usar em nenhum momento com ele, que era para deixar ele livre, né? Então a gente parou de fazer o charutinho, principalmente para ele dormir, apesar de dar vontade, porque parecia que ele dormia melhor de charutinho. Mas nós paramos porque era importante para o desenvolvimento dele, então a gente só usou mesmo no primeiro mês, a gente deixava ele todo encapotadinho, todo enroladinho, usava cobertinhas para dormir, porque como ele estava com os braços presos, né, não tinha como ele acabar trazendo para o rosto, então a gente usava cobertinho. Só que aí, a partir do momento que nós começamos não fazer mais o charutinho, e aí nós começamos a usar o saco de dormir, porque deixava ele quentinho e não tinha o risco, né, de sufocamento dele trazer para o rosto e não conseguir tirar. Então, hoje ele usa esse saco de dormir, que é um saco de dormir. Eu não sei se essa linguagem se fala em todo mundo, mas quando eu comprei pela Amazon, eles usam um negócio que chama TOG, TOG. Eu vou ver se eu pesquiso e coloco aí o que significa isso, mas é basicamente o tanto que o saco é grosso ou não e o tanto que ele esquenta ou não. Então, esse que ele tem é o TOG 2.5. Eu gosto muito desse saco de dormir, comprei pela Amazon, posso deixar o link se vocês se interessarem. E todos os dias, depois do banho, a gente coloca o pijaminha e coloca ele nesse saco de dormir e ele fica a noite inteira no saco de dormir, fica bem quentinho e sem problema nenhum de sufocamento. Esse saco de dormir, ele tem as mangas, só que elas saem, né, para ficar um pouco mais livre os bracinhos para ele conseguir se movimentar. E eu acho que é bem importante. A gente tirou as mangas dele, deu um pouco mais de movimentos para o Oliver e a gente gosta de usar ele dessa forma. Ele tem um outro saco de dormir que, apesar de ser mais fino, também é TOG 2.5, ele é bem quentinho, e só que esse é sem mangas. E aí esse eu uso para sonecas diurnas. Eu sempre deixo ele com esse saco de dormir
E geralmente as sonecas diurnas são no meu colo, então eu gosto de deixar ele bem quentinho, bem aconchegado no meu colo. Coloco esse saco de dormir sem mangas, que é bem levinho, mas deixa ele bem quentinho também. Então, ele tem esses 2 sacos de dormir, eu gosto bastante, e ainda tem um espaço assim, ó, entre o pezinho dele e o final do saco. Então eu acho que vai dar para o primeiro inverno dele, mas depois eu pretendo sim comprar um saco maior, tanto para o verão quanto para o próximo inverno, porque acho que é bem útil, é bem seguro, não tem perigo do bebê tirar a coberta, né, e ficar passando frio, ou colocar a coberta no rosto e acabar se sufocando. Então, indico bastante o uso de sacos de dormir. A roupinha, o Oliver sempre dormiu de macacãozinho, desses que tem pezinho. Acho muito prático com zíper. É excelente na hora de trocar a fralda. A gente comprou bastante com o zíper duplo, né? Que você consegue tirar só a parte de baixo sem precisar abrir o peitinho do bebê, então ele não fica com frio. E foram assim, ele sempre dormiu com esses macaquinhos, até agora, que a gente chama de pijaminha, né, no caso. Até agora a gente nunca usou outra coisa, body e calça, eu acho um pouco não prático para dormir, principalmente porque você tem que trocar a fralda do bebê de madrugada, e você não pode ficar acendendo a luz, né? Então, assim, quanto mais prático, melhor. Inclusive o saco de dormir ele tem um zíper, né? Zíper duplo também, então a gente abre só a parte de baixo, troca ali a fralda dele e já fecha o saco de dormir, não precisa nem tirar ele do saco de dormir se a gente não quiser. E os pijaminhas, a maioria deles tem essa luvinha, né, que vira a mãozinha e protege a mãozinha dele. Deixa eu falar abrir um parênteses aqui, eu sei que as roupas da Carter são as queridinhas, né, das mamães no Brasil. A Carter's é muito famosa, apesar de não ser uma marca brasileira. É a marca mais queridinha, né, entre as brasileiras. Muita gente viaja para fora ou encomenda de fora. Eu tive a oportunidade de ir para Orlando, fiz um enxoval do Oliver lá, e eu seguia o gosto de todo mundo e comprei assim, acho que 80% das roupinhas do enxoval dele foram da Carter's. E eu gostei, só que eu não amei as roupinhas da Carter, gente. Eu achei que outras marcas são melhores, né? Então tem uma loja lá em Orlando, acho que deve ter todos os Estados Unidos e talvez em outros países também, que chama Old Navy. Essa loja, ela é se um macacão da Carter's custa $8, lá vai custar 12. É um pouquinho mais cara do que a Carter's, mas eu achei a qualidade das roupas muito melhores, mas assim, melhores, disparadamente melhores. Então, inclusive hoje, assim, as roupas que realmente ele mais usa e que ainda servem, que dá para esticar um pouquinho mais além do que, né, tá falando na etiqueta, ou que chegam, por exemplo, se a roupa é de 0 a 3 meses, as roupas que chegaram mesmo até os 3 meses foram da Old Navy, e da Carter's eu já, assim, tive que guardar rapidinho, porque elas ficaram apertadas, porque o tecido da Carter's eu achei um pouco não tão maleável quanto o da Old Navy, e no começo, na primeira lavagem de roupa, eu não usei amaciante. E aí, justamente por uma questão de. Nem é indicado, né? Eu sei que no Brasil se usa muito amaciante, a gente gosta muito de cheiros, né? E tudo mais. Mas aqui o pessoal é bem contra, assim, qualquer tipo de cheiro nas roupas de bebê. Tudo é muito sem perfume. É muito difícil achar colônia, perfuminho para bebê. Nem existe, assim, não tem. Você só acha se você comprar pela internet, e aí vem de outros países, porque realmente coisas para bebê e para criança eles fazem tudo sem perfume e o mais puro possível, assim, sem muita coisa química, né? Então eu não usei amaciante na primeira lavagem de roupinhas dele, e as roupas da Carter ficaram todas duras, assim, não ficou aquele tecido, sabe, delicioso de roupa de bebê. Enquanto as roupas da Old Navy, que eu também não usei amaciante, ficaram muito molinhas, do mesmo jeito que elas são. Então,
esse foi um dos motivos que eu não gostei tanto assim da Carter's. Não é que é ruim, é realmente boa, roupinhas boas, mas encontrei roupinhas melhores, marcas melhores. E as marcas daqui, hoje eu prefiro muito mais, assim, se eu pudesse, eu só compraria roupinhas daqui. Eu acabei comprando todo o enxoval dele lá até 1 ano e meio, porque, né, a gente já ia viajar e foi muito gostoso também, foi uma delícia comprar e fazer essa viagem. Mas se eu não tivesse feito essa viagem, com certeza as roupinhas daqui são muito melhores e também são adequadas para o clima daqui, né? Mas, fechando esse parênteses, por que que eu falei sobre Carter's e roupinhas e marcas agora? Os macacõezinhos que tem pezinho e zíper, eles são ótimos, né, como pijaminha. E uma coisa que eu notei é que os macacões da Carter's, os tamanho recém-nascido, todos têm o negocinho de virar a mão e a luvinha. Porque o recém-nascido, ele põe muito a mão na cara, né? Ele ainda não tá assim tão desenvolvido com a mãozinha, então tudo bem você cobrir a mãozinha dele, principalmente à noite, para ele não se arranhar, não se machucar. Por mais que a gente esteja sempre lixando a unha dele, eles se arranham muito, né? Eles se machucam, então toda vez que ele ia dormir, eu gostava bastante de encapar a mãozinha dele com a própria luvinha do macacão. E só que o Oliver perdeu as roupas de recém-nascido depois de umas 3 semanas mais ou menos, já não serviam. E aí eu tive que começar a usar as roupas de 0 a 3 meses. E os macacões da Carter's de pezinho não tem mais, depois do recém-nascido, eles não têm mais o vira-luvinha. Pelo menos os que eu comprei, tá? Eu tinha assim uns 10 aqui e nenhum deles tinha o vira-luvinha. E aí eu tinha que ficar colocando luvinha, e eu achava ruim, porque a luvinha, para ela não sair da mão do bebê, ela tem que apertar bem aqui o pulso, né? E aí eu não gostava. Então eu preferia que o macacão tivesse ainda o vira-luvinha para facilitar, né? E às vezes, por exemplo, deixava ele até a primeira troca, que era o período que ele dormia mais pesado, tipo, sem luvinha, mas aí depois, quando ele estava mais agitado, eu queria pôr a luvinha. O macacão não tinha isso, então eu não achei tão prático. Então tem esse detalhe, né? Eu acho que eles pensam, talvez, não é legal tu ficar cobrindo a mão do bebê depois de recém-nascido. Ok, concordo. Mas eu precisava ainda cobrir um pouquinho a mãozinha dele, até pelo menos completar o primeiro mês de vida, 1 mês e meio, para ele não se arranhar tanto. E os macacões da Carter's não tinham mais esse vira-luvinha. Só um parênteses. Se você tiver a oportunidade de comprar coisas, né, fora do Brasil e estiver procurando dicas, dá uma olhadinha nessa loja Old Navy e outras lojas que tem lá também. A Carter's é muito boa, mas tem outras marcas e marcas até melhores do que a Carter's, eu achei. Então a gente sempre colocou macacãozinho com um pezinho e luvinha para dormir. Até hoje ele usa esse tipo de roupa para dormir. E aí, conforme os tamanhos foram ficando pequenos, eu comecei a comprar macacões daqui. Então, eu sempre procuro essas características, que tenha o pezinho, porque é muito bom, aí a gente não precisa se preocupar em pôr meia no bebê, e ele fica muito assim, né? Ele tira a meia, então nem vale a pena. E com a luvinha. Hoje em dia não uso mais o vira-luvinha no porque ele já tem 3 meses e meio, então é legal que ele, né, possa sentir as mãozinhas. Às vezes ele gosta de colocar a mãozinha na boca, quando ele tá meio dormindo, meio acordado, e aí ele põe a mão na boca e volta a dormir. Então é uma forma dele também se fazer dormir. Mas quando eu tô afim de cobrir a mãozinha dele, por exemplo, hoje ele amanheceu com a cara toda arranhada, todinha arranhada. Então, se é um dia que tá corrido e eu não conseguir lixar a unha dele e ele vai precisar dormir de novo com a unha um pouco maior, eu gostaria de cobrir a mãozinha dele, né? Então eu tenho ainda optado por macacões de pezinho e luvinha para ele dormir. E foi isso, porém, antes desse vídeo acabar, como eu prometi, eu vou mostrar agora para vocês um monte de looks do Oliver durante esses 3 primeiros meses de vida dele. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, da maternidade é isso, sabe? De escolher roupinha,
Ai, montar o lookzinho dele, deixar ele todo bonitinho, todo arrumadinho, pentear o cabelinho dele. E eu sei que isso é muito legal de fazer com meninas, né? Que aí você enfeita, põe lacinho, põe tudo mais. Mas, gente, eu amo, amo, amo ser mãe de menino. Eu acho que eu nasci para ser mãe de menino. Eu sabia que o meu filho, o meu bebê ia ser menino, assim, antes de eu conseguir ver o sexo no ultrassom. Eu senti assim, porque eu amo roupinha de menino, amo comprar roupinhas para ele. Eu adoro quando as roupinhas dele estão acabando e a gente precisa comprar, repor ali uns dois ou três. Adoro, assim, montar os looks dele, combinar. Eu acho muito fofo. E aí, né, como uma forma também de recordação para mim, eu vou adorar ver isso no futuro, as roupinhas que ele tinha quando ele era bebezinho. Eu filmei vários dias os looks dele, as roupinhas que ele tinha, e vou deixar aqui então passando para encerrar esse vídeo. Lembrando, né, que são looks de inverno, mas para ficar dentro de casa. Aqui dentro de casa é aquecido, obviamente, mas não é aquecido tipo 30 graus, é aquecido 20, 21 graus, é mais ou menos essa temperatura que a gente tem dentro de casa. Então, apesar de ser quentinho, é um pouco friozinho, entende? Tanto que a gente tá sempre assim, de moletom, meia no pé, a não ser no verão, né? No verão aí fica um pouco mais agradável, mas é aquele friozinho gostoso, vai, dentro de casa. Então a gente sempre deixou ele de bodyzinho de manga comprida, meia no pé, calça, né? Não comprei nenhum shorts. Até comprei alguns bodies de manga curta para ele, porque vinha muito assim conjuntinho, né? E aí vinha o body de manga longa, manga curta e a calça. Então ele tem sim alguns bodies de manga curta para essa idade, mas eu quase não usei, gente. Usei muito pouco. Se eu pudesse, não tinha comprado nenhum, porque realmente não precisava. Única vez que eu usei body de manga curta no Oliver e que foi realmente muito útil foi quando ele foi tomar a vacininha, porque aí ele já estava com o body de manga curta, então não precisou tirar o body. Se ele tivesse de manga longa, né, ia ter que tirar e depois pôr de novo, ficar mexendo no bracinho que tinha acabado de levar a injeção. Não era legal. Mas fora isso, assim, eu não precisaria ter nenhum body de manga curta aqui, porque realmente não usa. A gente sempre tinha que colocar mais jaqueta, mais moletomzinho, mais coisa por cima, porque não dava para deixar ele de bracinho de fora. Nem a gente fica, né? Por que que a gente ia deixar o bebê de bracinho de fora? Mas então, maioria bodies de manga comprida ou conjuntinhos, moletãozinhos, macacões que cobrem todo o corpo, né? E espero que vocês gostem dos looks dele. Fica aí, né, com carinho, várias imagens ao longo desses 3 meses da vida do Oliver. Um beijo, obrigado por ter assistido, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos cuidar, gostoso. Espreguiça. Cadê o espreguiça?
isso na minha cara? O que é isso? Uau, bebê! Que foi? Fala o que você tava falando. Ah, entendi. Ai, que preguicinha boa de domingo. Só pra registrar Oliver.